So box, box, box. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, o original. Eu sou o Denis Augusto e estou aqui com o Felipe Junqueira. Melhorou, né? Não tá ideal, mas melhorou. Pois é, cara. O GP da China trouxe pra gente a luz dessa temporada com novidades, mais uma delas que é a vitória de Andrea Kimi Antonelli, quebrando um jejum de vitórias da Itália de quase 20 anos com o Fisichella, e o jejum peculiar de 73 anos de um hat-trick italiano com o Alberto Ascari. Cara, faz tempo, hein? Alberto Ascari é radical. Literalmente. Inclusive, ele foi radical demais, né? Mas enfim, pra falar dessa vitória da Antonelli, de todas as nuances dessa prova que talvez tenha dado esperança, vamos entrar na pauta, porque tem muita coisa que o outro lado do mundo nos reserva. O pódio foi Russell, Leclerc e Hamilton. Por quê? Primeiramente, o Antonelli deu umas viajadas na maionese na sprint, mas a sprint também nos mostrou um vislumbre um tanto quanto mais positivo do que a impressão que a gente teve no final da Austrália, né, Felipe? Visto que a gente saiu da Austrália com uma melancolia de que, meu Deus do céu, vai ser uma tragédia esse ano aqui. E já começou bem porque os carros não estavam morrendo no final da retona. Não morria tanto igual antes. Pois é, aí a gente entra numa parte técnica, né, que é a quantidade de regeneração que você pode fazer durante a volta. E Xangai, como vai ser Suzuka no próximo final de semana, é uma das pistas que são 9 megajoules de regeneração no qualifying, quer dizer, é a potência máxima desses carros. Então, na verdade, eu acho que melhorou também por causa disso, né? Melhorou porque eles têm mais energia para recuperar durante a volta, mas eu achei que a sprint, né, com os problemas do Antonelli, especialmente, que deu uma bagunçada, foi bem interessante, assim, e, né, eu não sou muito fã da sprint, sempre falei que não gosto dessa ideia, mas foi uma corridinha bacana. Cara, esse lance da sprint, eu tava muito preocupado no começo do ano. Isso aí ainda não vou dizer que eu tô livre de preocupação, na verdade, mas por que eu digo isso? Pois eu senti muito na corrida da Austrália que na parte final da prova os carros deram uma morrida. E aqui nessa prova também deu uma morrida, só que a intensidade foi menor do que na outra. E eu ainda tenho esse medo, na verdade, de que essa morrida que os carros estão dando no final pode servir de argumento pro futuro pra galera falar assim, pô, esses carros foi feito pra sprint, porque na sprint tava totalmente ao alto nível o tempo inteiro. Exato, então vamos fazer sprint em todas as corridas. Vamos fazer 2 sprints no fim de semana, sabe? Isso me preocupa. Não, olha só, esse é o plano da Liberty, porque esse plano já tá acontecendo no MotoGP, né? Sim. O MotoGP, que inclusive tá no Brasil agora, né? Voltando pro Brasil esse final de semana. O MotoGP já é assim, é uma sprint e uma corrida principal todo final de semana. Não tenho dúvida que a ideia da Liberty é fazer isso, é fazer com que a gente tenha mais e mais sprints. As equipes que não estão curtindo muito isso, né? Porque o que acontece? No MotoGP, eles continuam tendo os treinos deles. Sim. A sprint não matou os treinos. Eles né? deram mais eventos, eles não tiraram eventos. Exato, eles não tiraram eventos, eles colocaram eventos. Não tem o qualifying, né? O qualifying é só um, então você qualifica para sprint e para corrida. Então, assim, eu não tenho dúvida de que essa é a ideia. Eu acho que eles não matariam o GP porque seria uma insanidade total e uma perda de identidade muito grande, eu acho, para a Fórmula 1 você mudar o formato do Grande Prêmio, 300 km pelo menos, a não ser que seja Mônaco e tudo mais. Mas, né, a partir do momento que a Fórmula 1 é uma empresa aberta, que precisa responder para os investidores, que o preço da ação dela precisa continuar subindo e tal, o que a gente pode falar realmente que, não, isso nunca vai acontecer? Eu acho que nada. Sim. Porque essa pressão econômica, né, é sempre um perigo enorme para esse tipo de discussão esportiva. Mas veremos. Sim, a gente teve essa dinâmica, trouxe mais disputa querendo a gente aqui no cast ou não. Mas a gente chega na prova porque parecia que ia ser um fim de semana de dominância do Russell de cabo a rabo. O Russell tinha ganho até o qualifying, que ele teve um problema, ele tinha sido
sido mais rápido desde o FP2 da Austrália. Sim. Dominou absolutamente, né, todas as... No valendo ele dominou tudo. Até Exato. esse problema que ele teve, que mudou o rumo do fim de semana, literalmente. Deu o Control Alt Del, né? Sim. No carro dele, no Q3. Assim, acho que não tira o mérito do Antonelli, né? Porque o Antonelli deu as 2 voltas no Q3, o Russell deu só uma, mas o Antonelli deu as 2 voltas no Q3 e deu 2 belas voltas no Q3 e marcou a pole, né? Não foi assim mega apertado que você fala assim, se o Russell tivesse dado aquela segunda volta, teria mudado tudo. Não acho, não. Eu acho que o Antonelli mandou bem, fez uma bela volta e entregou na hora que teve a chance, né? Ele aproveitou a chance que ele teve. Sim. Que é o que dá para se exigir de um piloto, de um esportista, no geral, é aproveitar as chances que tem. Foi o que o Antonelli fez. E, de bobeira, bateu um recorde, né? Ele bateu o recorde do Vettel. Da pole mais jovem. Da pole mais jovem, exatamente. E como o Vettel também ganhou um grande prêmio. Mas ele não vai, né? O recorde de vitória mais jovem já é do Verstappen. É por conta daquela vitória maluca dos dois bonitão na Mercedes se batendo e sobrando pra ele a corrida na estreia da Red Bull. Exatamente, na Espanha de 2016. Antes da gente até falar um pouquinho mais de Antonelli, a gente tem que falar de novo dessa largada, porque, assim, Red Bull fraqueja de novo, ao passo que as Ferraris, o turbinho delas tá... Exatamente, as Ferraris largam muito bem, estão largando muito bem, mas a gente continua vendo umas largadas muito ruins, e o problema dessas largadas muito ruins, óbvio que assim, você vê o Verstappen lá, mais uma corrida de recuperação para ele, é divertido você ver um piloto, né, fora de posição, é sempre interessante, mas o problema dessas largadas lentas é que isso é um risco. A gente viu com aquela evitada do Colapinto na Austrália, o risco que é você ter um carro que patina na hora de sair. Exatamente. Porque esses caras todos saem e quando dá 50 km por hora entra a bateria. Então o carro fica mais poderoso ainda. Para você vir de 2, 3 posições no grid atrás e não conseguir ver, como aconteceu com o Colapinto, né, lá na Austrália, que ter um acidente horroroso não custa absolutamente nada. E de novo a gente viu largadas ruins. O Antonelli largou mal na sprint, o Russell largou mal na corrida, o Verstappen largou muito mal na corrida. Então, assim, é problemático e é perigoso. Então, essa é uma questão que esse regulamento realmente vai precisar resolver. Não sei se deixa a bateria entrar na primeira volta antes de 50 km por hora. Não sei o que eles vão fazer. Mas eu acho que alguma coisa precisa ser feita antes que a gente tenha um acidente feio. Sim, com certeza. Mas, dito isso, esse fator largada, na Austrália até agora, na Austrália não foi um fator, sim, a Ferrari conseguiu largar, mas não conseguiu se aproveitar muito bem. E na China também não, por conta de ser uma pista que é largona, assim, tem mais possibilidade de ultrapassagem e tudo mais. Eu tô muito curioso para ver como é que vai ser essa largada do Japão. Porque o Japão, logicamente, tirando lá o terceiro setor que tem aquele grande trecho em alto, assim, o resto do circuito inteiro, ele é mais complexo pra você fazer ultrapassagem, assim, mesmo com esses casos e tal. Será que a Ferrari vai conseguir tirar um benefício disso, saca? Eu acho assim, já tá claro, né, que a Mercedes tem uma vantagem, né? E depois do início ali da corrida, a Mercedes impõe essa vantagem com alguma facilidade, inclusive. Acho que não dá para dizer ainda se é a Ferrari que perde ritmo ou se é a Mercedes que ganha ritmo. Eu acho que são as duas coisas. A Mercedes demora aparentemente um pouco mais para botar os pneus na janela certa, e a Ferrari tem essa vantagem do turbo menor, né, que obviamente está fazendo ela largar muito bem. O Hamilton largou maravilhosamente bem na corrida, o Leclerc também largou muito bem. Então assim, cara, eu não sei como que vai ser no Japão. O Japão, até o primeiro ponto de freada é mais longo, então eu acho que a Ferrari nessa largada talvez tenha os dois carros na frente dos carros da Mercedes, que eu ainda acho que vão fazer a pole position, vão largar na primeira fila, mas depois disso, é como você falou, aí se ficar mais difícil de ultrapassar. Eu acho, tá, que esse boost facilita muito as ultrapassagens. A gente viu muitas ultrapassagens que o cara vinha lá de trás, metia o boost e tchau. Então eu acho que no final das contas vai dar a mesma coisa no Japão. Eu acho que a Mercedes vai impor
essa vantagem dela eventualmente. Eu só acho que talvez demore um pouquinho e aí a gente pode contar com um pouco de caos na corrida, né? Coisas podem acontecer. Suzuka é uma pista que é muito fácil ter contato, porque é uma pista que é mais apertada, os carros do meio do pelotão estão muito parelhos, apesar de estarem super atrás dos carros da frente, né? A gente viu nessa corrida uma diferença muito gritante dos 4 da frente para o resto do pelotão. Mas eu acho que vai ser bem interessante e se no começo da corrida, vamos supor ali volta 10, volta 15, a gente tiver um incidente, um safety car, um virtual safety car, eu acho que vai ser bem interessante estrategicamente como que isso vai se desenvolver. Mas falando em desenvolver, bonita as lágrimas de Kimi Antonelli, que ele se... assim... A gente tá vendo a primeira vitória dele. E tá vendo os primeiros momentos dele exposto como um vencedor na Fórmula 1, assim. A gente não tem noção de como que é o Antonelli disputando profissionalmente na Fórmula 1 campeonato, ou até disputando uma prova. Vamos colocar que o Russell tivesse um ritmo melhor, como é que seria a disputa entre os dois, assim. Mas a gente tem... E eu posso, entre aspas, cagar essa regra aqui, eu queria te ouvir sobre isso. Um piloto muito mais vibrante, muito mais emocional e muito mais, assim, tocado pela oportunidade e pelas chances que tem tido na Fórmula 1 do que tivemos com os dois bonitões que disputaram o título ano passado pela McLaren, né? Então, assim... Ah, sim, com certeza. Você parece... Com certeza. Aparentemente, o Antonelli tem muito mais personalidade, talvez seja um fator muito importante para esse momento que vai chegar na carreira dele, entendeu? Tipo assim, pô, ele pegou, ele chorou, se emocionou, vibrou, tudo mais, entendeu? Então, assim, foi abraçar a família, saca? Então, você sente ali que é diferente, é um cara diferente, entendeu? Ele pode nem chegar a ser melhor que, por exemplo, que o Piastri, ele pode nunca chegar a ser campeão como o Norris. Mas ele tem um sangue ali, saca? A gente pode falar, né, aquele velho clichê que ele é de um país latino, mas eu acho que isso é o que eu acabei de falar, é um clichê. Eu acho que você aponta bem aí, o Antonelli é um piloto mais vibrante, né, é um piloto que traz mais emoção pra pista, especialmente comparado com o Russell, que é mais estilo robozão. Sim. E eu acho que vai ser bem interessante a gente ver justamente essa evolução dele agora, de super promessa, né? Porque quantos anos a gente escuta falar de Kimi Antonelli, é o próximo piloto da Mercedes e tal, o piloto, ele substituiu o Lewis Hamilton na Mercedes, é algo relevante, e agora a gente vê ele finalmente ganhando uma corrida, merecidamente, de novo. Não acho que teve nada assim, mas o Russell teve problema, o Russell largou mal, eu falei assim, tudo bem, mas o Antonelli largou mal também na Austrália, então a vitória do Russell na Austrália a gente deve descontar? Não acho que deve descontar, porque na hora que foi a competição 1 contra 1, né, na hora que o Russell se livrou das Ferraris, ele não conseguiu chegar no Antonelli. Sim. Ele, quando passou as Ferraris, ele estava a 8 segundos e continuou a 8 segundos, depois foi subindo, depois ele negociou mal o trânsito, não sei o que, bababá, e pronto. Então, assim, não acho que tem nenhum asterisco na vitória do Antonelli. Não, zero, acho totalmente que ele venceu a prova muito merecidamente, deu aquele susto no final que ele travou uma roda, mas se recuperou ali numa boa e levou até o final. O Bono mandou uma mensagem muito interessante para ele, né, falando assim, calma, vamos só trazer o carro para estar em casa e é só o que a gente precisa fazer, mostrando, né, a qualidade aí do engenheiro, a necessidade de você ter essa pessoa nessa hora para acalmar, falar, calma, vamos, né, você vai ganhar, mas vamos com calma, você precisa cruzar a linha e tal. E eu acho assim, eu confesso para você que se eu fosse torcer, né, para alguém ser campeão da Mercedes, eu torceria pro Antonelli, porque eu acho que seria uma história muito incrível um moleque tão jovem ser campeão de Fórmula 1. Não, total. Mas assim, eu acho que a vantagem ainda é do Russell, né? O Russell tá muito mais integrado ao time, o Russell tá muito mais integrado à Fórmula 1, o Russell é muito mais experiente. Cara, o Antonelli nunca teve que bater roda com o Verstappen disputando posição. Tipo assim, assim, ele bateu no Verstappen e tirou o Verstappen da prova, e ele também na Áustria no passado. Mas assim, o bater, tipo assim, disputar uma posição com o Verstappen da vida, com o Hamilton. O Hamilton até disputou também, só que era o Hamilton perna longa triste. Mas tipo, a Vera, valendo um negócio grande assim, ele não teve essa experiência ainda. Ele teve
hora e, tipo, é normal essa progressão na carreira do piloto, entende? Então, como é que vai ser esse bate-roda agora se chegarmos na condição de bate-roda, saca? E, principalmente, como é que vai ser esse bate-roda se for com o Russell, que é o inimigo principal dele agora é o Russell, que os dois têm, claramente, eles têm o melhor carro. Eu acho que se ficou alguma dúvida depois da Austrália, eu acho que agora não tem mais nenhuma dúvida que a Mercedes tem o melhor carro, a Ferrari tem o segundo melhor carro, e depois disso é uma bagunça. A gente não viu as McLarens na China, né? Então não dá para saber. Na sprint eles chegaram fazendo um sanduíche com o Antonelli, mas o Antonelli teve punição, o Antonelli teve uma largada ruim, ele teve uma sprint conturbada. Então, assim, eu acho que a gente vai descobrir muito do Kimi Antonelli ainda. Nessas próximas corridas, eu acho que o Russell vai vir para o Japão com muita vontade de ganhar para deixar estabelecido quem é o piloto número 1. Né? O Russell está liderando o campeonato. Eu acho que se ele continuar liderando o campeonato, né, continuar chegando ele em primeiro, o Antonelli em segundo, daqui a pouco ele vai ter uma grande vantagem e vai ser o piloto número 1, meio que favorito ao título, pelo menos até... Vamos ver aí se essa checagem nova de motores vai fazer alguma diferença, mas isso é muito para frente ainda. A gente está falando aí de metade do campeonato, então até lá dá para o Russell abrir uma vantagem muito grande sobre os outros, e talvez seja uma situação tipo 2009, sim, entendeu? Uma vantagem que seja já o necessário para garantir. É uma vantagem tão grande que na hora que a Ferrari, por exemplo, a McLaren tiverem um carro para competir, a vantagem já está grande demais, os carros, né, parelhos, e aí você não consegue tirar essa vantagem. Eu acho que nesse cenário a única coisa que eu diria é o seguinte, é que os carros, a confiabilidade dos carros está muito ruim. Até falando sobre isso, eu falei essa questão da reta, a gente comentou, né, da reta da China ali. Eu vi ao vivo o TL1, que foi o TL único, na verdade, né? Cara, exato. Um dos primeiros carros aí pra pista foi o Piastri, e, meu Deus do céu, que tristeza que deu, porque chegava na metade da reta, você via o carro morrendo, assim, sabe? Não foi tão ruim quanto a Austrália, porque eles não tinham que reduzir, sim, mas eles batiam ali 325, 327 km por hora e acabava a bateria. Dava o nosso querido super clipping, começava a recuperar a energia e morreu ali. Que foi justamente o que eu tava falando do negócio do boost. Sim, cara. Que eu achei que, principalmente ali no final da reta, na curva 14, tava muito fácil de ultrapassar com o boost, porque você vinha, o piloto da frente sem boost batia no super clip a 325, você metia o boost e tchau. Assim, eu sou chato, né? Com esse tipo de coisa. Eu não acho que a ultrapassagem seja o momento mais emocionante da Fórmula 1. Eu não acho que se tivesse 10 ultrapassagens por volta, a Fórmula 1 fosse melhor do que ela é. Então, assim, eu achei essas ultrapassagens muito fáceis, né? Que você vê que é basicamente eu tenho energia, você não tem, então tchau. Eu achei que empobrece um pouco a disputa, entendeu? Não, isso a gente sempre acha mesmo. A gente tá falando isso aqui desde o outro programa, cara. Exato. Não tem nada que o outro carro possa fazer, porque você é igual como se fosse um super DRS. Você não tem o que fazer. Cara, eu vou te dizer uma parada que tá me incomodando desde o começo da temporada. Eu não trouxe no último programa, mas que eu não estou reclamando. Eu vejo isso como talvez um caminho, um indício de alguma coisa. Parece que nesse momento inicial, a aerodinâmica não tá fazendo a menor diferença. Parece que tá tudo na força do motor ali e tal. E que a aerodinâmica, ela pode entrar na parte de ser um diferencial lá na frente, quando todo mundo tiver com o motor meio que igual, saca? Com o mapeamento igual, com diferença igual. A aerodinâmica não parece ser... Por isso que eu falo, é um negócio muito inicial. É a segunda prova, saca? Não tem como eu cravar que é isso, saca? Mas me soou assim. Exato. Eles diminuíram, né, a downforce. Foi uma dos objetivos desse regulamento, foi diminuir a downforce. A gente viu carros seguindo mais de perto, o que significa que tem menos ar sujo, né? Então menos ar sendo tratado pelo carro ali naquelas partes todas. Por isso que eu queria que a Ferrari tivesse um motor um pouco mais próximo da Mercedes, justamente para a gente ver essa questão, porque eu acho que a Ferrari está com uma aerodinâmica melhor, os pneus deles estão entrando na janela mais rápido, o graining está chegando um pouco mais tarde, então assim, eu acho que eles estão com uma aerodinâmica melhor, mas realmente
se o motor da Mercedes estiver conseguindo fazer essa coisa, né, da taxa de compressão, que dá uma potência a mais, é uma batalha perdida, porque, né, infelizmente chega na reta e aí acabou a vantagem aerodinâmica. Você pode até dividir uma freada, fazer uma freada um pouco melhor e coisa e tal, mas eventualmente vai ter uma reta que você não vai conseguir combater, que é o que a gente está vendo, né? A Mercedes tem problemas com a Ferrari no começo, a Ferrari larga melhor, então toma ponta, eles trocam posição, e eventualmente a Mercedes... Parece que de repente dá um clique na Mercedes e acaba a corrida. Então, que eu acho que é essa coisa do pneu, eu acho que é a janela do pneu, eu acho que é a janela de funcionamento do carro toda chegar no ideal, e aí eles vão embora e tchau. A gente viu no GP, né, no domingo, a gente viu a vantagem que o Antonelli meteu na hora que ele, né, consolidou a ponta, ele foi embora e tchau. Então, assim, eu acho que essa questão da aerodinâmica a gente não viu ainda, porque a Mercedes está com uma vantagem muito grande e a aerodinâmica, melhor ou pior, não está fazendo grandes diferenças, porque ela não consegue suprir essa falta de potência de motor, que é, né, ou não consegue combater essa potência extra que a Mercedes tem. Dando sequência aqui, vamos agora sim chegar no que tá todo mundo esperando hoje, sem Aninha, mas com Ferrari Cast, Felipe. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Bruno? Parabéns. Parabéns, Bruno. FerrariCast. Importantíssimo, nosso glorioso Lewis Hamilton finalmente marcou um pódio no GP com a Ferrari. Hoje ninguém vai falar bem do Leclerc, não. Depois de um ano. Demorou, mas ele conseguiu. Inclusive, né, ele e o Leclerc tiveram uma belíssima batalha. Foi muito legal de assistir. Depois o Leclerc, acho que ficou sem pneu e deixou o Hamilton ir embora. Foi muito boa a batalha. Eles próprios disseram, né, que se divertiram, que foi bacana. Foi bonito de ver. Eu acho que a China, inclusive, é um ótimo lugar para o Hamilton marcar esse pódio, porque ele tem uma torcida gigante na China. Sempre teve, né? Ele é o recordista de vitórias lá na China. Então, assim, foi perfeito, na verdade. Cenário perfeito. Chegar em terceiro, né? Que era o melhor que dava para fazer. Como a gente falou na Austrália, 3 e 4 é o melhor que dá para a Ferrari fazer e eles fizeram de novo, 3 e 4. Então, assim, tá bonito. Eu acho que o ambiente na equipe parece estar bem mais relaxado, parece estar bem mais bacana. E aí agora a gente só pode torcer para isso, né? Torcer para que eles consigam realmente combater a Mercedes, consigam competir com a Mercedes, pra gente ter uma disputa mais interessante no campeonato. E, cara, assim, faz diferença o Hamilton estar bem? Ah, faz, com certeza. Eu vejo muito o pessoal fala de futebol americano e tal, assim, né? Que a NFL, ela é diferente quando o Dallas Cowboys está bem. O Dallas Cowboys não tá bem há muito tempo, então... Não, a última vez que o Dallas Cowboys esteve bem foi o quê? Na década de 90? Então, graças a Jerry Jones. Que, inclusive, tá partindo para outros empreendimentos, né? Teve uma prova de Fórmula Indy lá em volta do ginásio dele, igual é o GP de Miami, em volta do ginásio do Dolphins. Fizeram o GP da Fórmula Indy em volta do ginásio do Cowboys e do Rangers lá no Texas. Mas e vai vir pro Brasil, né? Galera chega no Rio de Janeiro do que lá em setembro, outubro. Mas voltando aqui, pô, a Fórmula 1, quando o Hamilton tá bem, é outra história, né, cara? É diferente, assim. Tipo, tem a aura do cara, e isso faz muita diferença, porque ele foi a aura da Fórmula 1, velho. Ele tem uma torcida gigante, ele carrega muita coisa da história da Fórmula 1. Então, 20 anos dele na Fórmula 1, continua pilotando fino. Eu acho que ele mostrou no GP, como mostrou na sprint, que ele continua pilotando, né, muito bem. Na sprint ele não conseguiu segurar o Leclerc, porque gastou muito pneu na batalha inicial com o Russell, e aí o Leclerc passou ele, né, muito, muito bem passado, inclusive. O Leclerc também está pilotando muito bem. Mas na corrida o Hamilton sobrou, né, nessa disputa com o Leclerc, e marcou um pódio, né, finalmente o pódio que ele tanto sobrou, queria. Mas disputou, teve disputa entre os dois ainda. Não, teve uma disputa fantástica, foi muito bom. Eu acho que depois perguntaram pro Vasser, né, sobre a disputa. Ele mais uma vez disse que confia nos pilotos dele, que eles sabem o que fazer, e realmente mostraram na pista que sabem o que fazer. Disputaram duro, foi uma disputa dura, não foi uma disputa entre comadre, não.
chão, mas duro, mas limpo. Ninguém encostou em ninguém, ninguém quebrou o carro de ninguém, diferente de muita gente, né? Sim. O próprio Antonelli na sprint, né, que largou mal, né, e travou o pneu, destruiu o carro do Hadjar. Então, assim, vimos, né, teve o toque das Cadillacs no começo da corrida, que o Pérez rodou tentando entrar num buraco que eu não sei de onde que ele achou que ia ter um buraco ali pra ele, no Bottas. Sabe o que é o pior? Ninguém não surpreende, né? É aquela coisa, né? Mas, como eu vi um tweet muito interessante outro dia, que foi o seguinte: a Cadillac terminou uma prova com os dois carros antes da Red Bull e a McLaren. Então, assim, não tá tão feio assim, porque agora a gente, né, vamos terminar o Ferrari Cast, depois a gente fala da McLaren, mas, né, a Cadillac terminou a corridinha com os dois pilotos foram devagarinho, o Pérez mais uma vez perdendo pedaços do carro, porque bate e aí perde pedaço do carro, mas os espelhos pelo menos ficaram no lugar, então parabéns aí, né, conseguiram manter os espelhos no carro. Parabéns. Mas assim, a disputa eu acho que foi talvez o melhor momento do final de semana, né? Foi essa disputa do Hamilton com o Leclerc. Foi muito bonito de se ver e foi muito bacana de ver depois os dois animados, os dois felizes, os dois, né, depois que saíram do carro, contentes com o que tinham entregado. Mais uma vez, maximizaram o resultado. P3 e P4 é o que dá para fazer contra essas Mercedes. Se eles não tiverem problema, como o Antonelli teve na sprint, eles vão chegar na frente, porque tem mais carro. Então, assim, eu acho que não tenho o que reclamar da Ferrari. A única coisa que não funcionou como deveria foi que a Ferrari trouxe umas asinhas pro halo. A asinha de acrílico que você tá falando, né? A asinha na frente do halo que eles tiraram porque a FIA falou que de repente não estava dentro das regras, e a asa Macarena que eles usaram no TL1, mas depois não usaram mais, porque o que eu ouvi foi que eles estavam preocupados com a confiabilidade do sistema, porque as forças nela... E o Hamilton deu umas rodadas esquisitas lá. No TL1 eles fizeram um teste, assim, o Hamilton colado, o Leclerc colado, eles invertiam lá, viu turbulência desse negócio e tal, assim. Só que chegou uma hora pra travar lá, pra fazer a curva lá, o Hamilton rodou, foi de lado, saca? Então, assim, parece que é um negócio que em algum momento vai ser usado, mas ainda tá cedo. Entendeu? Veremos onde que vai ser usado, né? De repente é uma asa que eles estão guardando para alguma prova específica, mas não deixa de ser muito interessante que eles são os únicos que estão tentando ainda, né, correr nessa direção, né? Vamos ver se eles trazem de volta. Agora, se a gente chegar nessa parte do Ferrari Cast, assim, você falou da disputa dos dois, de fato foi legal, foi bacana, assim, porque dava a impressão, ainda mais considerando os últimos anos, de que, pô, lá vai o Leclerc de novo, Hamilton vai ficar pra trás, não vai conseguir pegar. Mas não. Aí passou um tempo, ele negociou, foi lá, buscou posição e teve trocação entre os dois. Então, assim, por enquanto tá legal a trocação entre os dois, mas você vê que isso o caldo pode entornar? Sempre pode, né? Porque é só um rodar o outro que a coisa, né, essa good vibe aí da equipe desaparece rapidamente se um rodar o outro, se um jogar o outro na parede. Mas vamos torcer para que não aconteça. A gente, Suzuka é uma pista que é mais apertada, então, assim, se eles forem batalhar, vai ser um pouco mais perigoso. Mas eu tô com o Vasser, cara. Eu confio nos dois, eu confiaria nos dois tranquilamente, de falar assim, vocês podem disputar, mas só não pode bater. E confiar que os dois vão conseguir, porque são dois pilotos experientes. O Leclerc, né, apesar de ser bem mais novo que o Hamilton, já é um piloto extremamente experiente e é um piloto que já se mostrou extremamente seguro em disputa roda com roda. O Hamilton dispensa comentários também. Então, assim, eu acho que dá para confiar, dá para deixar rolar e, né, é um presente pra gente, porque ver uma boa disputa entre duas pessoas, né, dois pilotos com o mesmo carro é sempre bacana, já que não dá para ter disputa entre a Ferrari e a Mercedes a corrida inteira, porque a Mercedes deixa eles para trás. Então que tenhamos a batalha no início entre a Mercedes e a Ferrari, depois o motor deles faz a diferença e eles vão embora, e aí continue a batalha entre a Ferrari. Por mim, se a gente tiver mais uns grandes prêmios com isso, cara, eu vou estar bem satisfeito. Sim. Vai ser bem honesto, considerando tudo que a gente tá falando aqui desde o começo da temporada, assim, acho que seria legal. Teve uma coisa que eu vi agora há pouco, eu não consegui ir atrás,
mas parece que o Vasseur tá contando com que... Você lembra lá no começo da temporada que falavam que, pô, as equipes que estão mais atrás vão ter, entre aspas, uns totens extras de desenvolvimento de motor, e que o Vasseur falou que a diferença que a Mercedes já impôs na Ferrari, já dá pra ele acionar totens disso pra ver se chega um pouquinho mais perto da Mercedes. Seria bom, né? Seria bom, porque, assim, na verdade, a não ser que você seja torcedor do Russell, torcedor da Antonelli, torcedor da Mercedes... Pô, fã-clube do Antonelli... Não, mas assim... Um abraço pra criançada aí. Exato, um abraço pra criançada. Um beijo pra mim, pra meu pai, pra minha mãe e pra você. Xuxa. Eu acho que quando tem disputa entre mais de uma equipe, é sempre melhor. Você vê uma equipe dominando, você... Apesar de né, eu gostar muito da batalha ali no meio do caminho, né, essa batalha Alpine, Haas e coisa e tal, que eu tô achando ótimo, tô só achando super divertido, a gente não pode escapar do fato de que quando a gente está assistindo a corrida, se você não estiver assistindo no onboard, você vai assistir muito a disputa na ponta. Então, se a disputa na ponta estiver boa, é óbvio que é um produto melhor para a gente assistir do que você ver uma corrida como foi na China, por exemplo, que o Antonelli quase não apareceu na televisão, até mais para o final da corrida. Porque ele teve aquela disputa ali no começo, então ele apareceu e depois ele desapareceu da transmissão porque tinham outras coisas para mostrar. Eu fiquei até durante a corrida, pensando que os patrocinadores da Ferrari que devem estar muito felizes com essa briga, né, do Hamilton com o Leclerc. Toda hora. A HP que ele tá falando aqui. Eles tiveram uma exposição gigante e os patrocinadores da Mercedes não, porque os carros dele, da Mercedes, não estão disputando com ninguém, né? Até agora você mal viu o Nubank nas provas, né? Exatamente. A gente falou de um lado que precisa de tokens, né, pra chegar um pouquinho mais perto. Quantos tokens a Red Bull vai precisar pra dar um carro bom pro Verstappen? Rapaz, tá difícil. O Verstappen tá pé da vida, só reclama. Ele tá achando tudo uma droga. Não acho que seja irreal a reclamação dele, assim. Eu acho que ele largou mal mais uma vez e isso é culpa de alguém dentro da equipe. Pode ser dele, pode ser do sistema, pode ser da estratégia que eles estão usando na hora da largada, mas assim, é possível largar bem. Não é impossível. Não é, por exemplo, quando se lembra na Fórmula 2, quando eles estavam tendo problema na embreagem, que todo mundo queimava a embreagem e aí o carro não andava e o cara ficava no grid, não sei o que. Isso era um problema técnico do equipamento, beleza. Todo mundo estava tendo o mesmo problema. Esse problema que o Verstappen está tendo e que o Antonelli estava tendo e solucionou na largada do Grande Prêmio no domingo é um problema que precisa ser resolvido pela equipe, ou pelo Verstappen, ou pela equipe e pelo Verstappen, porque foi a segunda vez no Grande Prêmio que ele largou e perdeu sei lá quantas posições, porque ele simplesmente não saiu. Já não tá classificando bem. Começa por aí. Não, o carro não é bom. Você olha no onboard, o carro não é bom. O carro não é aquele carro que anda no trilho do trem, como foi em 22 e 23. Não é mais isso. Não é mais esse carro. Então, assim, e o Hadjar tá super perto do Verstappen, o que não deve estar deixando o Verstappen nem um pouco feliz também. E o Hadjar é aquele jeito, a gente viu na prova, né? Pô, ele conseguiu ir bem ali, mas já na primeira volta foi apavorado pra cima ali do Berman ali e já acabou fazendo cagada. Sim, mas fez uma bela corrida. O Hadjar é isso. O Hadjar é matou-morra. Sim, o Hadjar é loucura, é isso aí, matou-morra, exatamente. Mas ele fez uma belíssima corrida, porque depois ele foi recuperando e marcou bons pontos para a equipe. Ainda mais que o Verstappen teve que abandonar, então assim, foram bons pontos para a equipe. Mas aí tem uma questão, você falou do Berman. Corridaça de novo, final de semana intocável, assim, tá dirigindo fino, e o Berman é o 5º colocado no campeonato. Sim. Sim. Na frente das McLaren, na frente do Verstappen, na frente do Hadjar, na frente de... O Berman tá fazendo, assim, tá botando o Ocon no bolso. O Ocon, mais uma vez, não foi bem. Assim, o Ocon é divertido, porque ele tá sempre envolvido em briga, ele tá sempre batendo roda com roda. Então, assim, ele é um piloto divertido de assistir. Mas o Berman tá fazendo cada corridaça. Essa corrida na China também, mais uma vez, uma corridaça do Berman. Chegou melhor do resto. É irrepreensível
até agora a performance do Oliver Berman. E, cara, dessa galera da meiuca também, eu acho que o Berman, ele tá... Se ele mantiver esse nível até o final da temporada... Assim, ele só não sobe pra Ferrari porque se o Hamilton não aposentar, entendeu? Se o Hamilton aposentar, melhor dizendo. Mas que ele já pega a cadeira ali pra ficar esperando um dos dois sair da Ferrari, isso já pega fácil. Não. Que ele já provou que ele é o futuro, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Eu, pelo menos, não tenho nenhuma. Exatamente. Agora, o que é interessante é que a Alpine, rapaz, foi o carro mais rápido de reta do fim de semana, né? E colocou lá. Pois é. Tanto o Gasly quanto até... Cara, Colapinto quase liderou uma volta. Colapinto quase liderou. Se o Antonelli tivesse tido um pit stop um pouquinho pior, o Colapinto tinha liderado umas voltinhas, cara. Sim. Mas assim, e o Colapinto marcou ponto, né? Parabéns, finalmente. Aí, garoto, muito bem, finalmente. Marcou o primeiro ponto dele na Fórmula 1, merecido, Ele tinha marcado com a Williams? Ele não marcou pela Williams, marcou? Acho que marcou sim. Não lembro. Bom, anyway, marcou o pontinho dele na Alpine, muito bem, finalmente saiu do zero que ele ficou o ano passado inteiro no zerinho. E assim, fez uma boa corrida. Ele fez uma boa corrida, ele fez um bom final de semana, o que, né, não é exatamente uma coisa que a gente possa falar sempre. Então, assim, é torcer para que ele tenha virado uma página e vai se acalmar um pouquinho e vai entregar um pouco mais, porque o carro da Alpine claramente está podendo disputar lá na meiuca do pelotão. O carro tem qualidade. E talvez só não foi mais longe nessa prova por conta de quem? De Ocon. Exatamente. Que deu um totó nele ali e assumiu a culpa na hora, né? Exatamente. O Gasly tem classificado muito bem, né? Tem classificado na frente de gente que a gente esperava que fosse passar na frente deles. Então, assim, o carro claramente com o motor Mercedes tem funcionado melhor. Então, esse pessoal aí que abre o olho, porque a Alpine, que no ano passado, né, demorou para mostrar alguma coisa, esse ano já entrou para brigar na frente do pelotão do meio, né? E assim, complementando entre o pelotão do meio ali, esse dia foi de noite, né? O fim de semana do Bortoleto ali, porque nada... Nada de nada. E o Hülkenberg também, né, coitado? E o Hülkenberg também. O Hülkenberg pelo menos conseguiu completar a corrida, né? Tá bonito. Ele próprio disse que foi ótimo, que foi muito bom para ele ter completado, apesar dele ter ficado em 11º, né? Quase marcou um pontinho, mas, né, não deu. Eu acho que foi muito bom para ele, o Hülkenberg, ter completado a corrida e muito bom para a equipe também, porque, na verdade, né... Gabs não mandou bem esse fim de semana, não. Bateu. O Gabs não mandou bem e não conseguiu largar. Pois é, a equipe identificou um problema, não conseguiu identificar qual era o problema a tempo de consertar, e aí o Bortoleto nem largou, que foi ruim. Bem abaixo do ideal, obviamente, mas é isso aí. No final das contas, não tem muito o que a gente fazer nessa hora, né? Aparentemente, o carro é assim, é pra estar ali no meio ali entre Alpine, entre Haas. Exato, ali. O carro aparentemente é bom, ele só precisa parar de quebrar, né? Sim. Porque o Hülkenberg não largou na Austrália e agora o Bortoleto não largou na China. Uhum. Assim, seria bom se eles tivessem uma corrida que os dois largassem, que os dois completassem, porque eles também, né, a gente não pode esquecer que são a única equipe usando motor Audi. Então, quanto mais voltas eles tiverem, mais dados eles têm para essa coisa do desenvolvimento, essa corrida do desenvolvimento. Eles têm que seguir evoluindo, né, cara? Porque, exatamente, diferente das outras equipes, assim, eles só dependem deles pra ter dados. E dá pra ver que esse carro não é um carro que... Pra primeiro carro, ele tá muito bem nascido, sabe? Tá muito bom. E isso não pode se perder. Não, exatamente. E tem uma questão, né? Eu acho que mais importante ainda é o seguinte, é a equipe toda começar a confiar no projeto, porque eu acho que quanto mais a equipe confiar no projeto, quanto mais todo mundo comprar esse projeto e falar assim, porra, vai dar certo, a gente tá indo, não sei o quê, melhor vai ser a performance da equipe como um todo, não só dos pilotos. Eu acho que os pilotos já sentiram que o carro tem qualidade. Eu acho que aí passa de mecânicos, estrategistas e projetistas e tudo mais, isso aqui, as pessoas comprando esse projeto, a performance é melhor. A gente viu naquele ciclo que a Mercedes teve, né, quando começou a era híbrida, que quanto mais você ganha, mais essa corrida de desenvolvimento dá certo, mais as peças que você traz novas dão certo.
acertou. Se você pensar, cara, quando que naquele período de dominação da Mercedes, depois no período de dominação da Red Bull, o ano passado da McLaren, quando que eles trouxeram um update e não deu certo, entendeu? Sim. Que não foi um upgrade. Porque é isso, todo mundo começa a trabalhar melhor, você tá num ambiente vencedor, você tá num ambiente que tá todo mundo comprometido. Então, assim, eu acho que pra Audi, quanto mais eles conseguirem bons resultados, mais isso vai acontecer. E eles precisam desses bons resultados porque eles precisam desenvolver sozinhos, né? Eles não têm, como tem a Alpine, como tem a McLaren, como tem a Williams, como tem a Haas, eles não têm alguém desenvolvendo motor, alguém desenvolvendo suspensão, alguém desenvolvendo partes que você vai receber depois que elas forem validadas, que são melhores, entendeu? A Audi está fazendo tudo sozinha, tudo dentro de casa. Então, quanto mais tempo de pista eles tiverem, melhor, né? Óbvio. Sim. A gente falou dos problemas que enfrentam a Red Bull, né? Agora, por mais que pareça, parece que está mais azeitado na Racing Bulls que na Red Bull, né? Com certeza. Só que quem não conseguiu aproveitar isso nesse fim de semana foi o Lindblad. Por mais que pareça, quem se saiu bem foi o Lawson. O Lindblad perdeu de novo pro Lawson, né? Ele deu... Não foi um bom final de semana para ele, apesar de eu achar que ele pilotou bem. Eu acho que é aquela coisa, né? Quando o cara tá com azar, tudo dá errado. Então a gente vê assim, o Lindblad classificando bem, faz o treino livre, ele fica na frente do Lawson, chega na classificação, ele perde pro Lawson, aí chega na corrida, ele perde pro Lawson. Então assim, ele tem qualidade, eu acho que isso ninguém duvida, ele mostrou nas categorias inferiores, ele já mostrou que ele é rápido, mas ele tá precisando se benzer porque tá realmente, as coisas não estão correndo na direção que ele gostaria. Sim. Mas a segunda corrida do cara, né? Vamos ver se ele dá uma estabilizada agora e tal. Exatamente. Assim. Até porque o carro deles não tá 50 quilos mais pesado do que o carro mais leve do grid, como o da Williams, né? Pois é, cara. Foi incrível que o Sainz ainda salvou uns pontinhos, né? Apesar de tudo que tá acontecendo com a equipe. Mas assim, eu se fosse investidor da Williams, estaria fazendo umas perguntas bem, bem desagradáveis pro James Vowles, porque ano passado ele passou o ano inteiro falando que, né, a gente tá tendo uma boa performance, mas a gente na verdade está focado no ano que vem, e a entrega deles para esse ano tá fraca. O Sainz marcou ponto, como eu falei, parabéns para ele, numa corrida que foi meio bagunçada, mas o Sainz, né, segurou o Colapinto que estava vindo atrás dele um pneu melhor. Foi o Albon, cara, o Albon mal conseguiu fazer nada até agora na temporada, velho. Pois é, cara, o Albon não apareceu ainda, né, como se não largou, né, na China também, foi outro que não largou na China. Então, assim, tá complicado para Williams, estão devendo, com certeza estão devendo, especialmente depois de tudo que eles prometeram, porque eles prometeram que 2026 ia ser isso, ia ser aquilo, e não entregaram absolutamente nada. Sim. Até o momento. Outra equipe, né, que a gente pode dizer que vai de mal a pior é a nossa gloriosa Aston Martin, né? Não, essa aí, eu vou tem até um momento especial pra eles aqui, né? Porque, primeiro que o tanto de rumor que tá rolando lá, né? Pois é, cara, hoje rolou aí um rumor não confirmado de que o Lawrence Stroll tá meio pé da vida de ter colocado o Newey de Team Principal, porque o Newey deu uma declaração contra a Honda, dizendo que ela não estava pronta pro desafio do projeto de Fórmula 1, não sei o que, obviamente pegou mal, e o cara é o Team Principal, né, ele não é mais o projetista gênio que todo mundo, agora ele responde pela equipe, então tá rolando esse rumor aí. Às vezes soa como se o Newey tivesse pagado pra ser Team Principal, porque ele é acionista também da Aston, né? Às vezes passa a impressão disso, né? De todo mundo ali não tá se entendendo muito bem, assim. De repente deu um desconto enquanto eu vou ganhar se eu for o Team Principal, algo do gênero, mas assim, ele nunca tinha sido Team Principal, né? E o gênio dele não é no cargo de Team Principal, o gênio dele é no cargo de designer. Sim, pô. O cargo de Team Principal é outra bagaça completamente diferente, então assim, eu não sei, cara, a gente teve o Alonso tirando a mão do volante em vários momentos. Pô, isso é inacreditável, cara. Vários momentos, inclusive não foi só na retona não, cara, teve indo lá pra curva 6, tem umas horas que ele tira a mão e você vê o volante tremendo. É bizarro. E ele abandonou porque ele falou que não aguentava mais, né? O carro tava indo. O Stroll parou logo no começo, parou logo na volta 9 ou 10, começo da volta 10, né? Ele completou 9 voltas só. E o Alonso tava indo bem, completou 30
42, se eu não me engano, mas falou que não aguentava mais. Então, assim, difícil pensar num vexame maior do que vai ser esse grande prêmio do Japão pra Honda. Antes de puxar esse melhor percepção, eu gostaria de um momento de reflexão nosso, na verdade. Porque Lance Stroll deu uma declaração forte, né, sobre o carro dele. Ele falou, rezem por mim. Pois é. E aí, eu fiz um trabalho aqui, jornalístico, com o ChatGPT e descobri, né, que... Qual que era a religião da família Stroll? Eles são judeus, Strollovich. Sim, os Strollovich. Isso que eu ia falar. Strollovich, mais corretamente. Strollovich, exatamente. O Lawrence Stroll, se eu não me engano, o nome dele não era Lawrence, era um nome hebraico que ele mudou. Sim, que eles têm é uma família judia de origem russa. E aí eles adotaram o nome Stroll pra ser ela de um modo mais comercial, né? E aí, além disso, parece que tem registros do Bar Mitzvah do Stroll aos 13 anos. Olha só que beleza. Ah, que beleza. Já devia estar pilotando kart, né? E aí, eu falei com o chat, porque o chat, eu não sou judeu, mas o chat fez intermédio meu e da entidade, entendeu? Aí eu falei pro chat pra ver ele ajudar, não só a gente no podcast, mas também a nossa família Strollovich aqui. E aí falei pra eles, ajudem a gente a puxar uma reza no podcast para o bem tanto da Aston quanto da família Stroll, pra que eles possam continuar. Quanto dos punhos de Stroll e Alonso. Sim. E aí ele escreveu uma oração pra gente aqui. Vou até pedir pro Fábio uma música mais ambientada, de um momento de reflexão, né? Com todo respeito à comunidade judaica que nos ouve também, que é a oração pela redenção do carro verde. Seria bom o Cid Moreira ler isso aqui, né? Vamos lá. Senhor das retas infinitas, Deus das curvas de alta e das estratégias que ninguém entende, nós nos reunimos nesse momento para interceder pelo humilde e combalido carro verde da equipe Aston Martin. Que o vento do DRS sopre favorável. E já começa errado aqui, né? Porque o... Não tem mais DRS, tem que ser o Straight Mode. Straight Mode. Vamos o vento lá. do Straight Mode. Que o vento Straight Mode sopre favorável. Que a aerodinâmica encontre graça aos teus olhos e que cada parafuso, cada asa, cada milímetro do assoalho se alinhe em perfeita harmonia com o coral de engenheiros de túnel de vento. Senhor, estende tua mão sobre o cockpit, estende tua mão sobre as mãos de Alonso estendidas e sobre aquele que pilota com experiência e fúria calculada, o veterano Alonso. Ele deu uma repetida aqui, né? Que suas mãos sejam firmes no volante, que seus reflexos sejam rápidos como relâmpagos e que sua sabedoria antiga, quase profética, transforme cada volta em milagre estratégico. Abençoa também os engenheiros, mecânicos que trabalham nas madrugadas do paddock, a careca de Adrian Newey e até mesmo o software que insiste em falhar no momento mais conveniente. E se for de tua vontade, Senhor, restaura a competitividade desse carro, para que ele volte a lutar nas primeiras posições e não apenas nas transmissões do meio do pelotão. Mas acima de tudo, Pai Celestial, nós te pedimos uma última graça. Um pedido humilde, quase secreto, que talvez nem o próprio paddock tenha coragem de fazer. Toca no coração de Lawrence Stroll, magnata, dono de equipe e pai vigilante, para que ele finalmente permita que Lance Stroll siga seu verdadeiro chamado e vá jogar tênis em paz. Amém, e que o safety car nunca seja necessário. Muito bom, muito bom. E é verdade, assim, eu sempre falei que eu não acho o Lance Stroll um piloto tão ruim, não. Eu acho que ele já mostrou algumas vezes qualidade, mas ele obviamente não tá mais afim, entendeu? Então, tipo, liberta o menino, Lawrence. Liberta ele, cara. Liberta. Deixa ele fazer o que ele quer, vai. Exatamente. Vamos lá pra melhor percepção aí. O que você achou? Cara, visto a ineditibilidade do rolê e todos os nuances que a gente já abordou ao longo do cast, eu vou colocar o melhor pro Antonelli, porque todo mundo tem que descabaçar uma primeira vez, né? E eu acho que ele descabaçou muito bem nessa vitória, entendeu? Foi dominante no... Ele teve lá, nas voltas finais, lá, um sustinho, ele foi dar uma passeada lá fora e tal, assim, mas ele tava com, 300 segundos de diferença, não fez o menor
melhor. Não preocupou em nada aí. Sim, ele tava com 10, 9 e pouco, caiu pra 7. Tá sossegado. Tava susso ali, na China cheio de área de escape e tudo mais. Então foi suave. Então o meu melhor vai pra André Antonelli, mais um vencedor nesse grid da Fórmula 1, né? E o seu melhor, Felipe? O meu melhor vai ineditamente para a Alpine. Olha aí. Porque eu achei que foi um final de semana muito bom da equipe. Eles mostraram muita competitividade, o Gasly pilotou o fino e o Colapinto finalmente marcou seu primeiro ponto pela equipe. Então, assim, tá muito bom. Eu acho que eles, apesar de não terem conseguido ganhar do Berman, que deixou o Gasly para trás, não foi tão longe, né? O Gasly chegou a uns 2, 3 segundos do Berman, então foi competitivo. Se você olhar o ritmo de corrida, é muito parelho. A melhor volta é parecida. Então, assim, é um ritmo de corrida parecido. Eles estão indo muito bem. E, né, você imagina que a única coisa que eles precisavam fazer era trocar pro motor Mercedes. Especialmente agora que o motor Mercedes é um foguete. Exatamente. Simples, estratégia simples. Briatore sendo Briatore, né? Pragmático. Exatamente. Na medida certa. Exatamente, cara. Matou o programa de motor lá da França. Esqueci o nome da cidade agora. Eles não se esqueceram, já queimaram os carros lá, tudo, quebraram tudo. Então, assim, eu achei que foi um final de semana fantástico da equipe e principalmente coroado com esse pontinho do Colapinto que estava precisando para também tirar o zero do placar para ele. Eu acho que vai ser bem interessante. Sim. E o seu pior? Meu pior vai para as McLarens, cara. Não pode. A gente nem falou muito delas hoje, né? É porque não tem o que falar. Porque é verdade, não tem o que dizer. Na sprint elas chegaram ali sanduichinho com o Antonelli, atrás das Ferraris sem competir com as Ferraris, e no Grande Prêmio nenhum dos dois largou. Então, falar o quê? O Piastri próprio falou, tinha muito tempo que eu não assistia 2 grandes prêmios da Fórmula 1 aqui do lado de fora. Tentando fazer uma piada, mas é verdade. Não, e o foda é que, assim, disseram ano passado que não, o desenvolvimento do carro do ano que vem tá top. Essa disputa que a gente vai tendo aqui no final tá controlado, e a gente tá vendo que não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é nem um pouco assim, na verdade. E o teu pior? O meu pior vai pra falta de confiabilidade geral. Eu detestei o fato da gente, antes de largar, já ter 4 carros fora da corrida. Eu não gosto. E a gente depois perdeu mais 3 carros. A gente perdeu as 2 Aston Martins e o Verstappen. Não sou fã de falta de confiabilidade, porque eu gosto de ver as disputas na pista e não disputa torcendo pro cara da frente quebrar, entendeu? Não sou fã disso, cara. Não é legal não, cara. E assim, o que é pior ainda é que mesmo tendo carros equipes que simplesmente não completam e nem largam direito, tem gente que tá conseguindo fazer a prova inteira e nem pontuar. Pois é. Chegaremos lá quando falarmos da minha decepção. E a sua decepção? A minha é a Red Bull, cara, porque, assim, agora ainda fica mais turva essa impressão. Mas ela dava uma impressão que ela estaria mais próxima de Ferrari. De Mercedes eu não falo, mas pelo menos de Ferrari. Só que eles não conseguem. Eles não conseguem, fazer algo, ter uma corrida, entre aspas, limpa, saca? Largar legal, fazer um fim de semana legal. Classificar bem, largar bem. Não consegue, cara. E assim a gente fica na dúvida. Será que a Red Bull tá lá na frente também um pouquinho, sim? Ou onde que ela tá no rolê? Então, assim, é complexo, sabe? Assim, a gente sabe o potencial que a Red Bull tem de buscar, visto ano passado, né? Que conseguiram colocar o Max disputando até o final, mas parece que a distância esse ano é muito, mas muito maior, saca? E não sei se é contornável assim. Então é isso que me decepciona, porque, assim, vai ser a única pessoa que vai sair bem nesse rolê todo é o Hadjar. O Hadjar tá fazendo o nome dele porque ele tá, né, batendo tempo com o Verstappen bem, o que ninguém conseguia, né, até ele. Então eu acho que, de repente, o único beneficiado dessa Red Bull tão difícil vai ser o Hadjar, porque o Verstappen também não tá conseguindo extrair tempo dela. Sim. E o mais decepcionante do fim de semana? As minhas decepções foram Williams e Aston Martin, pelo que a gente já falou das duas. Não estão entregando. Aston Martin tá uma vergonha, né?
não tenho o que dizer. E a Williams com o carro acima do peso, o álbum não largou, então tem problema de confiabilidade também. Então, assim, realmente muito decepcionante. E a Aston Martin é uma decepção para mim pelo quanto que o Lawrence Stroll e o grupo dele investiram. Porra, trouxeram o Newey, fizeram fábrica nova, fizeram isso, fizeram aquilo, entraram com a Honda, fizeram todo um samba, entendeu? Para voltar a ser o que elas foram durante um curto momento, né, naquele começo de ano que o Alonso pegou uns pódiozinhos. Que eles copiaram o carro da Red Bull. Exato. E aí, infelizmente, morreram até o momento, estão morrendo muito feio na praia, e agora a gente vai para a corrida da casa da Honda com eles tendo um carro que os pilotos não conseguem pilotar porque dói demais. Pois é, e isso é um absurdo, cara. É muito absurdo isso. Você lembra quando em 22, quando a gente mudou pro regulamento antigo, que começou o porpoise, e todo mundo falava, porra, vai dar dano nas costas dos pilotos, a gente não pode, não sei o quê. Então, o que você fala do Aston Martin, que o Fernando Alonso, para completar 30 voltas de 50, eram 56, ele completou 32, né? Passou da metade da corrida, mas ficou ali logo depois. Então, assim, é um absurdo pelo que foi investido, é um absurdo. Enfim, a gente já falou bastante de Aston e é um absurdo você não ter um carro que, assim, por mais que você falou, teve o lance do Porpoise e o Hamilton sair com as costas fodidas lá e tal, mas meio que você conseguia ter e era noção. Todo mundo, né? Você conseguia ter uma noção, tipo, um ritmo de corrida, sabe? Simulação, tudo mais. Com esse carro eles não conseguiram fazer isso até agora. Exato, e o Porpoise era todo mundo, Bouncing era todo mundo, era um problema endêmico. O problema deles não é endêmico, o problema deles é o problema deles, só deles. Aí a gente vai culpar, porra, foi o Newey que pediu pra Honda fazer isso, foi a Honda que fez isso. Aí vai ser discutir sexo dos anjos, entendeu? Não deveria ser, mas vai ser. Vai ser porque a gente nunca vai saber a verdade. Isso aí, né, tradicional de Fórmula 1. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu até muitos anos depois, um dia alguém vai contar. Ainda mais que fica que eles claramente um tem vergonha do outro e fica no jogo de empurra, né, velho? Então você nunca vai saber mesmo, só lá pra frente. Pois é. So box. Enfim, gente, gostaríamos de agradecer de coração a vocês que estão com a gente até esse momento, que ouviram o podcast e nos acompanham semanalmente aqui, né? E, logicamente, as pessoas que fazem isso acontecer, que são nossos queridos apoiadores, né, Felipe, que ajudam a gente mensalmente. Com certeza, tem uns que ajudam mensalmente, tem uns que ajudam aqui e ali. A gente aceita todo tipo de ajuda, porque tudo que a gente recebe de ajuda, a gente põe de volta no podcast com a edição, com melhoramentos. Tudo que a gente ganha, a gente reinveste no podcast. Ninguém aqui tá tirando nada, porque a gente faz isso por amor e também por amor aos nossos apoiadores. Exatamente. Como, por exemplo, o Anderson da Rosa, Carol Polita, Marcelo Alonso, Isabela Marques, Ed Silva, Andressa Venturini, Felipe Sueiro, Fernando Jambeiro, Viviane Rocha, Jéssica de Araújo, Márcio Ferreira, Jaime de Oliveira, Ráfaga Rodrigues, Leonardo Santos, Bruno Lopes, Hugo Costermani e Bruna Soares. Se você gostou da oração que a gente fez nesse programa, eu agradeço a eles que pagaram pra fazer essa edição. E também aos nossos apoiadores monstros que sempre estão com a gente dá sempre agradecimento de coração a eles, né? Exatamente. Não pode deixar de agradecer todos os nossos apoiadores. Não podemos de jeito nenhum. E você também não pode deixar de comentar com a gente. Manda pra gente aí nas redes sociais, o que você tá achando. Vai lá no Spotify, comenta lá, dá 5 estrelinhas, thumbs up, joinha, tudo que for possível pra fazer a nossa moral nos elevar nos agregadores e tocadores de bolero favoritos aí da galera. E é isso essa semana. Assim, teremos uma semaninha aí, a gente vai ver se vai fazer uma live ou se a gente voltará com o programa. Não esquecemos o programa Drive to Survive, tá? Vocês estão muito esperando, tal assim. Não, o nosso grande problema do Drive to Survive com certeza vai chegar. Thiago já está, falta 2 ou 3 episódios pra acabar, então vai rolar, com certeza. E mais algumas coisinhas por aí. Você não perde pra esperar, o Box segue trabalhando por vocês, porque vocês fazem isso acontecer com a gente. Exatamente. Fechamos? Obrigado mais uma vez e fechamos. É isso aí, mais um episódio. Muito obrigado e Box.